Olá pessoal, meu nome é Marcos César Gonçalves, sou professor de Direito Administrativo e estamos tratando aqui do importante tema intervenção do Estado na propriedade. Estamos na segunda aula tratando especificamente do tema desapropriação. Falamos já de algumas características da desapropriação na aula anterior e vamos agora tratar dos demais pontos de desapropriação. Estou aqui com os colegas do direito que vão nos acompanhar no estudo desse ponto e convido você aí de casa que queira também participar a nos enviar um e-mail. O nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Bom, então vamos tratar especificamente do nosso tema, que é a desapropriação. Como eu disse a vocês, nós já começamos a discutir sobre esse tema desapropriação. Já falamos na aula anterior do conceito das pessoas que podem desapropriar, dos objetos que estão passíveis de desapropriação e das fases da desapropriação. Agora vamos entrar em uma outra situação dentro da desapropriação. E começo falando sobre o específico tema emissão provisória na posse. A emissão provisória na posse é a situação a qual a administração, em razão de uma urgência que surgiu, requer ao juiz a possibilidade de entrar nesse determinado imóvel sem concluir a desapropriação. Essa emissão provisória na posse pode ser solicitada logo no início, quando a desapropriação é na espécie necessidade pública, ou pode ser no transcorrer do processo de desapropriação, se durante o andamento desse processo de desapropriação surge uma necessidade inadiável. Então, veja, aqui nós devemos analisar dois requisitos. Primeiro, a emissão provisória na posse é deferida pelo juiz, pela autoridade judicial que está conduzindo o processo relacionado à desapropriação. E outro ponto importante, a obrigatoriedade de se depositar o valor arbitrado pelo Poder Judiciário para que, se a pessoa que está sofrendo a desapropriação assim entender, levantar a parte devida, a parte possível. Então, esses são os dois principais requisitos da emissão provisória na posse. E a emissão provisória na posse está colocada no artigo 15 do nosso Estatuto. Artigo 15 do Estatuto de Desapropriação, que é o Decreto-Lei 3365/41. Bom, esse artigo 15, além de falar desses requisitos, urgência e a necessidade de se promover o depósito, traz ainda outros pontos importantes. Sendo eles, se, por exemplo, essa desapropriação já se encontra em processo final, se o processo desapropriatório encontra-se em fase final, com o preço da indenização já previamente definido, o STF entende que não cabe a emissão provisória na posse. A emissão provisória na posse vai acontecer naqueles processos de desapropriação que ainda estão em andamento, mas que não está findando, não está na análise final, com já tudo apurado, inclusive o valor da indenização. Outro ponto importante que nós temos que entender aqui da emissão provisória na posse é que, uma vez declarado a emissão provisória na posse, a administração tem o prazo de 120 dias para entrar no imóvel, para promover o depósito devido e ingressar no imóvel sob pena de decadência. E isso está colocado para nós no mesmo dispositivo que acabei de comentar, que é o dispositivo 15, o artigo 15, especificamente no parágrafo 2º e parágrafo 3º do Decreto-Lei 3365/41. Detalhe, se for feito a emissão provisória na posse, se for declarada a emissão provisória na posse, a administração tem o prazo de 120 dias. Se ela não fizer no prazo de 120 dias, não cabe renovação. Por quê? Ora, se é tão urgente que precisa da emissão, 120 dias é um prazo razoável. Se não fez em 120 dias, é porque não precisa. A lei, então, fala que não mais pode promover esse pedido de emissão provisória na posse. Outro detalhe é que, no caso da emissão provisória na posse,
o valor arbitrado para o depósito, que porventura seja definido pelo juiz, pode ser levantado até um montante de 80% pela pessoa expropriada. O que significa isso? A administração fez o depósito por autorização judicial e o expropriado pode levantar até 80% desse valor. É o que está colocado no artigo 33 desse mesmo decreto, que é o decreto 3365/41. Esse montante é importante, porque ele será utilizado daqui a pouco para a gente apurar as indenizações devidas, os juros, qual o montante em que se aplica este ou aquele juro. Então veja, a emissão provisória na posse é definida pelo juiz, no caso de urgência, deve fazer um depósito prévio, depósito esse definido pelo juiz, a administração tem o prazo de 120 dias para exercer a emissão, se não fizer em 120 dias, decadencia o direito, não pode ser renovado. E o expropriado, que sou eu, que sofri a expropriação, tenho então o direito de levantar 80% do valor depositado. Bom, visto estas características da emissão provisória na posse, vamos falar especificamente do ponto indenização. É um dos mais importantes, para não dizer o mais importante, porque indenização, que é um direito constitucional, está na Constituição, já falamos aqui, indenização justa, prévia e em dinheiro, que é a regra, tirando os títulos da dívida pública e da dívida agrária para os casos da desapropriação por reforma agrária ou urbana, a regra é justa, prévia e em dinheiro. Então, nós vamos aqui tratar da indenização, da forma como deve ser feita a indenização, dos dispositivos regulatórios da indenização da desapropriação. Vamos lá. Como eu disse, a regra é a indenização justa, prévia e em dinheiro. Essa indenização justa, prévia e em dinheiro aplica-se para as seguintes modalidades: necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Agora, nós temos as duas sancionatórias, que é a reforma urbana. A reforma urbana é paga em títulos da dívida pública. E a reforma agrária, que é pago em títulos da dívida agrária, TDA. Essas duas últimas que eu acabei de falar, elas não são, então, de maneira prévia. E também não são em dinheiro, são em títulos. Vamos nos ater ao nosso instituto específico, que é o Decreto-Lei 3365/41. Bom, sobre esse decreto, o primeiro ponto que você deve analisar, quando estiver estudando e analisando a desapropriação, você deve entender que tudo que existir de valor na sua propriedade até o momento da declaração deve ser indenizado. Por isso que eu estudei na aula passada com vocês as duas fases de desapropriação, a fase declaratória e a fase executória. No momento em que declarou, nós temos um ponto crucial, porque eu vou apurar tudo o que existe até ali. É por isso que uma das consequências da declaração é a possibilidade da administração ingressar no imóvel e analisar as condições dele, saber o que é que nós vamos indenizar ou não. Então, tudo que existe até ali deve ser indenizado. Dali para frente é que nós vamos analisar algumas exceções. Vamos lá, então começar a discutir. Benfeitorias. É muito comum a pessoa, o estudante, que ainda não tem aprofundado no tema de desapropriação, entender que as benfeitorias, por exemplo, voluptuárias, não são indenizáveis. Porque benfeitorias nós temos três: as necessárias, as úteis e as voluptuárias. É comum você encontrar um estudante falando que as benfeitorias voluptuárias não são indenizáveis. Aí eu pergunto para você, eu gastei 10 mil fazendo um ofurô na minha chácara, porque eu gosto de me refestelar no ofurô. Bom, vem a declaração de desapropriação. O dinheiro que eu gastei no ofurô, eu não serei indenizado? Lógico que eu devo ser indenizado,
Porque, como eu disse, tudo que existia até o momento da declaração deve ser indenizado. E não existe dúvida a todos vocês que o ofurô é algo voluptuário, é algo desnecessário, é só para o bel prazer. E isso, lógico, não vai interessar em regra a administração pública. Mas como existia antes da declaração de desapropriação, deve ser indenizado. Então, olha, tudo que existir antes da declaração de desapropriação deve ser indenizado. As construções, as benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. A regra é essa. Agora, depois da declaração, muda muita coisa. Depois da declaração, as construções não mais são indenizáveis. Veja, para que você vai construir no seu imóvel se você já foi notificado de que seu imóvel vai ser desapropriado? Me parece que, no mínimo, tem má fé nessa história. No mínimo, para não dizer mais coisa. Porque você já sabe que vai ser desapropriado, por que você está construindo? Existe até uma súmula do STF falando sobre o tema, que é a súmula 23 do Supremo Tribunal Federal, falando que as construções feitas após a declaração de desapropriação, mesmo que autorizadas pelo município, não ensejam indenização. Para vocês notarem que as construções após a declaração não cabe indenização. E as benfeitorias, como ficamos? As benfeitorias necessárias são indenizáveis, mesmo construídas após a declaração. As benfeitorias úteis só são indenizáveis se tiver a autorização do poder público para fazer. E as benfeitorias voluptuárias não são indenizáveis. Então, se você construir um ofurô depois da declaração, você dançou no seu ofurô. Porque ele só será indenizado se ele tiver sido construído antes da declaração. Porque algo é uma benfeitoria voluptuária e após a declaração de desapropriação não cabe indenização. Bom, então aqui nós comentamos sobre a indenização relacionada às construções e às benfeitorias. Seguindo, além destes pontos que eu acabei de falar, você que está sofrendo a desapropriação também tem o direito de ser indenizado nos danos emergentes e nos lucros cessantes. Esses danos emergentes são esses danos que nós estamos falando. É tudo aquilo que você está tendo de prejuízo em razão da desapropriação. E os lucros cessantes é aquilo que você iria ganhar e não vai mais. Vamos dar um exemplo. Você tem uma fazenda de manga, cheia de manga. Você exporta manga. Desapropriou. Essa área, por exemplo, vai ser inundada por uma hidrelétrica. Você concorda comigo que essa sua fazenda cheia de manga vai produzir mangas por tantos anos? Você vai deixar de receber um determinado valor. Isso deve ser apurado e indenizado também. É o que nós conhecemos como lucros cessantes. Bom, além disso, juros. Juros moratórios e juros compensatórios. Aqui nós temos um ponto extremamente importante para ser discutido, que é a indenização dos juros moratórios e juros compensatórios. A primeira coisa que eu quero alertar a vocês é que se trata de coisas diferentes. O juro moratório, ele é decorrente da demora no pagamento. Demora no pagamento. Os juros compensatórios, eles têm por papel compensar você da perda da propriedade sem a devida indenização. Então, veja, eles tratam de coisas diferentes. Um vai compensar você em razão de você ter perdido a propriedade sem a devida indenização, como, por exemplo, na emissão provisória na posse. Na emissão provisória na posse, o juiz autoriza a entrada na sua propriedade, mas você ainda não recebeu o dinheiro devido. Você concorda comigo que alguém tem que te compensar isso de alguma forma. Quem vai te compensar? A pessoa que está promovendo a desapropriação. E como? Por meio dos juros compensatórios. Mas esses juros compensatórios não podem ser confundidos com a mora, que é o seguinte: quando for definido o valor da indenização, você tem que receber. Mas se não receber, comum na administração pública. É comum você não receber. Aí começa a contar os juros pela demora, que são os juros moratórios. Bom,
Vamos então falar dos primeiros, os juros compensatórios. Bom, esses juros compensatórios, eles estavam definidos a uma alíquota de 12% ao ano, inclusive com súmula do Supremo Tribunal Federal. A súmula 618 do Supremo Tribunal Federal determina que os juros compensatórios devem ser a uma taxa de 12% ao ano. Mas, olha que ponto interessante. A medida provisória 1577, de 11/6/97, alterou essa alíquota, incluindo dentro do Decreto-Lei 3365, o artigo 15A, limitando esse juro a 6% ao ano. Então, em 97, nós tivemos essa medida provisória que determinou que a alíquota não era de 12%, mas sim de 6% ao ano. Bom, logo depois, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade desse determinado dispositivo. Tudo bem que com efeitos ex nunc, mas declarou a inconstitucionalidade, determinando o retorno da alíquota de 12%. Então, hoje, o que atua sobre os juros compensatórios é a alíquota de 12% ao ano. Outro detalhe importante. Os juros compensatórios, eles eram definidos, a alíquota de 12% era aplicado entre o valor ofertado pela administração e o valor definido em sentença. Esse era o valor. Então, esse era o montante. Veja só, a administração ofertou 100 mil. O juiz determinou 1,5 milhão de indenização. Qual que é a diferença? 1 milhão. Essa é a diferença de 1 milhão. Então, esse é o montante o qual deve ser aplicado esses juros compensatórios. Pois bem, nesse caso aqui específico, o Supremo Tribunal Federal também fez um controle desse ponto. Qual foi o controle? Definindo que os juros compensatórios, eles vão aplicar sobre a diferença entre o valor levantado na emissão provisória na posse e o valor definido na sentença. Porque eu disse agora há pouco que nos casos de emissão provisória na posse, o expropriado pode levantar 80% daquele valor. Beleza, levantou 80%. Desse valor levantado até o valor sentenciado, cabe então os juros compensatórios. É desse montante que deve ser analisado segundo o Supremo Tribunal Federal. Então hoje, segundo o Supremo Tribunal Federal, os juros compensatórios é de 12% ao ano, a alíquota, e além disso, deve ser aplicado a diferença entre o valor levantado, no caso da emissão provisória na posse, até o valor definido em sentença pelo juiz. Além dos juros compensatórios, nós temos os juros moratórios, que é o juro pela demora. Bom, o juro pela demora também foi alterado por essa medida provisória que eu acabei de comentar, falando o seguinte, que na verdade esses juros moratórios devem ser aplicados a partir do exercício fiscal seguinte àquele a que a administração deveria pagar. Então vamos imaginar o seguinte, foi definido que a administração deve pagar 1 milhão de indenização. Assim que definir esse pagamento, ele deve entrar no orçamento. Então vamos imaginar, se hoje for definido esse valor de 1 milhão, esse valor hoje, ele não mais tem possibilidade de entrar no orçamento do ano que vem. Por quê? O orçamento do ano que vem foi definido no meio do ano deste ano. Veja bem, o orçamento então é definido em junho, julho é definido o orçamento do próximo ano. Esse valor de indenização deve entrar até essa data, para que seja pago o ano que vem.
Se não conseguir entrar no orçamento desse ano, vai entrar no orçamento definido no meio do ano que vem. E só será pago, então, no outro ano. Então, veja, se hoje o juiz mandou pagar para mim, nós estamos no mês de novembro, se mandar pagar para mim R$1 milhão, vai entrar na lei orçamentária do ano que vem, para que a administração pague no outro ano. E ela tem o ano todo para pagar. Se não pagar, no ano seguinte, inicia-se a contagem dos juros moratórios. Nós estamos em 2011, entra na lei orçamentária de 2012, para pagar no ano de 2013. Se não pagar no ano de 2013, lá no ano de 2014, a partir do dia 1º de janeiro de 2014, inicia-se a contagem dos juros moratórios. Então, veja, temos aqui dois importantes temas, os juros moratórios e os juros compensatórios, relacionados à indenização nos casos de desapropriação. Outro ponto também importante diz respeito à possibilidade de indenizar a correção monetária. Eu acho que é fácil imaginar, num país como o nosso, que a moeda desvaloriza facilmente, é fácil imaginar que nós temos sim que indenizar as situações oriundas da correção monetária. Então, nós temos juros moratórios, juros compensatórios e também a correção monetária. Mas ainda sobre juros, eu quero aventar uma outra situação. É possível acumular os dois? Será que o proprietário desapropriado pode receber ao mesmo tempo juros moratórios e juros compensatórios? Olha só, sobre esse tema, nós temos algumas jurisprudências, e eu cito aqui duas decisões, na verdade, não jurisprudência, nós temos aqui duas súmulas do STJ, a súmula 12 e a súmula 102, duas do STJ, falando sobre os juros moratórios e juros compensatórios. As duas permitem a acumulação. Então, pela súmula 12 e a súmula 102 do STJ, é possível acumular juros moratórios com juros compensatórios. Nesse caminho, tem alguns doutrinadores. Mas, agora, recentemente, o STJ tem mudado o entendimento, superando essas duas súmulas. As duas súmulas não foram revogadas. É importante deixar isso claro. Elas não foram revogadas. Mas as últimas decisões do STJ têm entendido de que não são acumuláveis os juros moratórios dos juros compensatórios. Segundo o STJ, tratam de situações diferentes. Trata de momentos diferentes de uma determinada situação. Por quê? Porque os juros compensatórios, eles estão relacionados ao momento em que você perdeu a propriedade até o momento em que deveria ser pago. Então, veja, perdeu a propriedade hoje, até o dia em que tem que se pagar esse valor, conta-se os juros chamados de juros compensatórios. A partir do momento em que deveria pagar e não pagou, começa a contar, então, os juros moratórios. Nesse entendimento e com esse entendimento, nós temos um recurso especial julgado em 2010 pelo STJ, que é o recurso especial de número 11.18.2103. Olha só, 11.18.2103. É um julgado do STJ de 2010 que vem explicando essa situação e entendendo que trata de momentos diversos. Com esse entendimento, o livro da Maria Silva Zanella de Pietro também acompanha. Então, veja, nós já temos aí alguns doutrinadores modificando o entendimento em razão dessas modificações jurisprudenciais. Bom, então, é importante o tema, é controvertido o tema de juros moratórios e compensatórios, mas essa é a regra que deve ser adotada. Bom, além desse ponto, nós temos ainda outro caso de indenização, que é os honorários advocatícios. Lógico, o advogado deve ser indenizado. Digo,
o proprietário expropriado deve ser indenizado pelos custos do advogado. Então, nós temos sim a possibilidade de indenização dos honorários advocatícios. Veja, nós tínhamos a seguinte situação. A medida provisória que eu acabei de comentar com vocês, que é a medida provisória 1577 de 97, colocou duas restrições aos honorários advocatícios. Primeiro, o teto era de R$151 mil. Segundo, esses honorários, eles eram definidos a taxa de 0,5% a 5% do montante que deveria ser definido como sendo o valor ofertado pela administração e o valor definido em sentença. Vamos imaginar melhor isso aqui. A administração ofertou 100 mil. A sentença foi 1 milhão. Diferença, 900 mil. Sobre esses 900 mil, nós vamos aplicar uma alíquota que varia de 0,5% a 5%. Vai ficar a critério do julgador. Lembrando que o limite é R$151 mil. Mas o Supremo Tribunal Federal também analisou essa situação, declarou a inconstitucionalidade do limite de R$151 mil, mantendo a alíquota de 0,5% a 5%. Então, hoje, os honorários advocatícios na desapropriação, eles são calculados da seguinte forma. Eu vou analisar o valor definido pela administração, o valor definido em sentença. Dessa diferença, eu aplico a alíquota de 0,5% a 5%, segundo o entendimento do juiz, sem o limite mais de R$151 mil. Além disso, continuando dentro da indenização das desapropriações, nós temos todos os demais gastos com despesa, desmonte, transporte. Tudo isso é possível de ser indenizado. Bom, sobre indenização, nós temos então, o que tínhamos para tratar era exatamente isso. Veja, construções, benfeitorias, juros, honorários, correção monetária, vários pontos importantes aí a serem analisados e relevantes no caso concreto, quando estamos falando de desapropriação. Bom, agora vamos tratar de alguns outros pontos extremamente relevantes dentro da desapropriação. Quero que você acompanhe aqui alguns elementos específicos que são controvertidos, que são extremamente interessantes dentro da desapropriação. Primeiro deles, desapropriação indireta, ou, como alguns gostam de falar, desapropriação de fato. É, na verdade, a situação em que a administração invade um determinado bem sem cumprir os requisitos legais, toma a sua propriedade e sem qualquer indenização. Nos dias atuais, isso parece quase que absurdo, mas não é. Não é absurdo e acontece rotineiramente. Não é incomum você encontrar a administração invadindo lotes. Por exemplo, num determinado setor tem uma rua, a administração resolve duplicar essa rua e simplesmente não notifica os proprietários. Chega, duplica, transforma aquilo numa avenida e não avisa nada ao proprietário. Quando o proprietário vai visitar o lote, o que era lote agora é avenida. Isso é um exemplo cabal de desapropriação indireta. E é até comum, acontece muito. Nesse caso específico aqui, os doutrinadores entendem que é possível a pessoa utilizar de vários instrumentos legais para que ele consiga declarar a ilegalidade dessa desapropriação. Nós temos aí as ações processórias, tem o mandado de segurança, nós temos então vários dispositivos para isso. Mas é importante ressaltar também que em algumas situações fica inviável desconsiderar o que já foi feito, o que já foi construído. E nessa situação, então, nós devemos ter em mente que deve-se manter aquilo que já foi construído e preocuparmos apenas com as perdas e danos
nessa situação. Aqui é importante também analisar que a desapropriação indireta tem o nome e é também identificada como desapropriação de fato, porque aquilo que é chamado de fato no direito administrativo normalmente é chamado como sendo uma situação que não cumpre os requisitos legais. Nós temos um termo parecido lá em servidores que chama o servidor de fato. É aquele que não cumpriu os requisitos legais para ingressar na administração pública. Então está aí o ponto chamado de desapropriação indireta ou desapropriação de fato. Outro ponto relevante dentro de desapropriação é o que nós chamamos de desapropriação por zona, ou também conhecido como desapropriação extensiva. Vocês então vão encontrar alguns doutrinadores utilizando os dois nomes, desapropriação por zona ou desapropriação extensiva. Bom, essa situação aqui está colocada no artigo 4º do nosso decreto. Artigo 4º do Decreto-Lei 3365/41. Quando é que a administração pode promover essa desapropriação por zona? Em duas situações. A administração pode desapropriar, e essa desapropriação tem o nome de desapropriação por zona ou extensiva, quando ela desapropria uma área maior do que a necessária naquele momento, por dois motivos. Um, para possíveis acréscimos daquela obra já desenvolvida. Então, desapropriou para uma determinada obra. Só que a administração, prevendo que essa obra pode sofrer acréscimos, desapropria uma área lindeira para esse específico motivo. Segundo ponto, desapropria as áreas próximas em razão da grande valorização sofrida pelas áreas lindeiras pelo que a administração construiu. E isso deve ser feito para posterior revenda. O requisito importante aqui, que o próprio dispositivo diz, é que a administração deve identificar muito bem qual é o caso para acréscimo posterior e qual é o caso para posterior revenda. Digo, tudo isso está no artigo 4º do Decreto-Lei 3365/41. É importante nós visualizarmos isso na prática. Veja só, essa desapropriação por zona em caso de supervalorização é muito comum. Alguns doutrinadores entendem que ela é inconstitucional. E eu vou dizer por quê. Porque é o seguinte, a administração está desapropriando uma área maior do que a necessária porque essa área maior vai valorizar demais. Isso é muito comum quando ela vai canalizar um córrego. Veja, as áreas em volta daquele córrego são áreas normalmente sem valor econômico. Quando faz uma avenida de 2 pistas, canaliza o córrego, aquilo tende a valorizar de uma maneira excepcional. E em razão disso, a administração desapropria a área lindeira, que tem baixo valor antes da construção, para que depois ela possa alienar, vender, e com essa venda consiga aí diminuir os custos desta benfeitoria feita. Mas veja, como eu disse, alguns doutrinadores entendem que é inconstitucional. Por quê? Porque está desapropriando uma área não para atender o interesse público direto, mas para atender interesses financeiros da administração pública. Então você vai encontrar doutrinadores criticando essa possibilidade, entendendo que ela é inconstitucional. Isso você visualiza, por exemplo, no livro do Celso Antônio Bandeira de Mello, que fala sobre esse ponto específico. Bom, além desse ponto, nós temos um outro conceito interessante aqui dentro de desapropriação, que é o chamado retrocessão. O conceito retrocessão. O que seria a retrocessão? O que significa retrocessão? Olha o nome. Retroceder. Voltar ao status quo ante. Então, a retrocessão é a possibilidade daquele bem voltar à administração. E a pergunta aqui é: isso é possível ou isso não é possível? É legal ou não é legal? Por quê?
Porque vocês vão encontrar grande parte da doutrina entendendo o seguinte: uma vez incorporado ao patrimônio público, esse bem possui as proteções de todos os outros bens públicos. E você, que é um estudioso do direito administrativo e do direito constitucional, sabe que os bens públicos possuem como características a inalienabilidade, a impenhorabilidade, a imprescritibilidade, a indisponibilidade, então possui a proteção. Por todas essas proteções, fica claro que a administração, que esse bem não pode sofrer o que nós chamamos de retrocessão. Esse é o posicionamento tradicional. Essa é a ordem tradicional dos bens desapropriados. Mas veja, nós temos um posicionamento mais atualizado que permite a possibilidade de retrocessão. Nós temos então algumas situações no direito moderno que permite a retrocessão, que nós vamos comentar daqui a pouco com vocês. E eu posso já adiantar para você que quando a administração não dá utilidade ao bem desapropriado ou dá uma utilidade diversa, ela pode então sofrer o que nós chamamos de retrocessão. Essa retrocessão enseja um direito importante, que é o direito de preferência. Então veja, se desapropriou, mas não atendeu o interesse coletivo, pode ocorrer a retrocessão. E a retrocessão enseja o direito de preferência. O direito de preferência é o direito do proprietário anterior requerer esse bem. E isso está, inclusive, colocado no Código Civil. Veja, no Código Civil, artigo 519 do Código Civil fala que a retrocessão enseja o direito de preferência ao antigo proprietário. Mas é importante falar e frisar desse direito de preferência que ele não é cabível aos herdeiros. Ele é cabível apenas e tão somente ao proprietário anterior. O artigo seguinte do Código Civil, o artigo 520, não permite o direito de preferência aos herdeiros, por exemplo. Então, o direito de preferência é um direito cabível ao desapropriado e só a ele, como diz o artigo 519 e 520 do Código Civil, nos casos em que a administração não atende o interesse coletivo quando se faz a desapropriação. E aí nós temos o que chamamos de retrocessão. Bom, além disso, nós temos um outro ponto importante que se chama predestinação. Predestinação é a troca do destino de um determinado bem público. Veja, a predestinação pode acontecer? Pode. A predestinação pode acontecer. Nada impede que a administração troque o destino de um determinado bem em razão desse bem, por exemplo, não mais atender àquele motivo que foi apresentado anteriormente. Veja, desapropriei para construir uma escola, mas agora é mais importante para a administração um hospital. Eu troquei o destino. Predestinação. Então, é possível a predestinação de um bem desapropriado. Não tem irregularidade nenhuma nesse ponto específico. Bom, além disso, nós temos aqui dentro de desapropriação outro ponto interessante para discutirmos, que é o direito de extensão. O que seria esse direito de extensão? Eu quero deixar claro a vocês que o direito de extensão não pode ser confundida com a desapropriação por zona ou a desapropriação por extensão, que eu falei agora há pouco para vocês. Desapropriação por zona ou desapropriação por extensão é a desapropriação de uma área maior do que a necessária para a expansão da obra ou em razão da supervalorização para revenda. Agora, o direito de extensão é outra situação. O direito de extensão, na verdade, é a situação a qual o proprietário que sofreu a desapropriação tem o direito de requerer a desapropriação da área total. Veja, o direito de extensão, então, só se aplica quando existe a desapropriação parcial de um bem.
Veja só, você é proprietário de um determinado bem, a administração desapropriou parte dele. O que resta não tem valor econômico, não tem utilização. Se o que resta não tem valor econômico, ou não tem uma utilização possível, por óbvio que você tem o direito de pedir a desapropriação do restante. Olha, você desapropriou o meu bem, ficou esse resto aqui, isso aqui não serve para nada, eu tenho o direito de que você agora pegue esse restante. Então isso é o direito de extensão. É o direito que o proprietário tem de exigir e de solicitar a desapropriação da área restante, quando aquela área restante não tiver utilidade econômica e nem utilidade funcional. Veja, o Decreto-Lei 3365/41 não trata do assunto. Você não vai encontrar isso dentro do Decreto-Lei 3365. Mas, se você observar, nós temos um outro dispositivo que fala sobre isso, que é a Lei Complementar 76/93. A Lei Complementar 76/93, que trata da desapropriação por reforma agrária, permite que o desapropriado exija na contestação que se desaproprie o restante da área, se aquela área restante não tem valor funcional ou valor econômico. E lógico, nós podemos aplicar esse dispositivo em outras situações, inclusive essas do Decreto-Lei 3365/41, que é necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. É fácil interpretarmos que se desapropriou a área principal e sobrou uma restante sem utilização, você não pode ser penalizado por isso. Então, isso é o direito de extensão. Além desse direito de extensão, nós temos ainda que analisar o controle judicial. O que é possível de se controlar judicialmente dentro de uma determinada desapropriação? Veja só, dentro de uma determinada desapropriação, nós podemos analisar poucas coisas. Não é possível discutir na ação de desapropriação se a necessidade pública, se a utilidade pública existe ou não existe. Isso não é possível. O que é possível, então, discutir? Valor, vícios processuais e o direito de extensão que eu acabei de comentar aqui. Todas as outras situações devem ser analisadas em ação própria. É o que diz o artigo 20 do Decreto-Lei 3365/41. Então, o artigo 20 de nosso Estatuto diz que só pode ser analisado os vícios processuais e o preço. Além disso, o direito de extensão, mas que está na Lei Complementar 76, que eu acabei de comentar. Bom, então, veja, nós temos pouca coisa a discutir quando ingressamos com a ação judicial, para você entender que o interesse público aqui é bastante prevalente. Bem, pessoal, veja que o tema desapropriação é um tema polêmico, gostoso, com várias controvérsias, extremamente importante em concursos, em provas da OAB e no dia a dia da lide do advogado. Por isso necessita de um estudo aprofundado, de uma análise dos atuais posicionamentos jurisprudenciais. Bom, então, pergunto aqui e vejo se alguns dos colegas têm alguma dúvida sobre esse ponto para enriquecer a aula que nós estamos aqui tratando nesse momento. Alguém com alguma dúvida? Bom, professor, eu queria perguntar, no caso o terceiro não proprietário, ele possui direito de requerer indenização no caso de desapropriação? Boa pergunta, boa pergunta. Veja, eu não sou o proprietário do bem. Um terceiro pode requerer indenização? É possível sim. Veja, o melhor exemplo é o do fundo de comércio. O fundo de comércio é simplesmente um direito daquele imóvel comercial cabível, por exemplo, ao locatário. Imagina o seguinte, eu sou locatário de um bem que está sofrendo a desapropriação. Ora, se vai desapropriar, além da indenização do imóvel que cabe ao proprietário, eu que sou locatário, também tenho direito de indenização, nesse caso, do fundo do comércio. Eu não sou o desapropriado, eu sou terceiro.
eu tenho direito a indenizar. Nesse caso, a doutrina diz que esse terceiro ele tem o direito de requerer a indenização, mas em ação própria. Então, ele vai entrar com a ação própria para exigir esse direito relacionado à indenização, no caso da desapropriação. Alguém mais? O senhor falou de predestinação. Isso. Mas o que seria a predestinação ilícita? E a relação dela, o que seria também a destinação, no caso? Bom. Comentei sim sobre a predestinação. O que seria a predestinação? Só repetindo, predestinação é troca do destino. Foi o que eu comentei. A administração pode trocar o destino livremente. Não tem dificuldade. Ela não tem problema de se fazer essa situação. Desapropriei para uma escola. Resolvi fazer um ginásio, por exemplo. Mas, veja, nós temos aqui a situação muito bem perguntada. O que é a predestinação ilícita? Existe, não existe? E a destinação? A predestinação ilícita é a troca do destino, mas de modo ilegal. Como assim? Veja, o imóvel foi desapropriado para construir uma escola. Sabe o que a administração fez com ele? Alugou para uma borracharia. Veja, isso não tem relação nenhuma com o interesse coletivo. Está muito claro nessa situação aqui que é uma predestinação ilícita, troca do destino só para prejuízos. Isso é muito comum. É muito comum, por exemplo, em situações de perseguição política. Situações às quais a administração simplesmente desapropria os bens do antigo prefeito, por exemplo, só para prejudicá-lo. Só para trazer prejuízos e dificuldade para esse proprietário anterior. Não tem interesse público algum nessa situação. Veja, nesse caso, então, nós estamos diante do que nós chamamos de predestinação ilícita. E o outro ponto perguntado pelo colega é a adestinação. O que seria a adestinação? Olha o nome, adestinação. Não dar destino. Foi desapropriado para construir uma escola. O tempo passou e nada foi construído. Nada foi desenvolvido naquela área. Não se vinculou a qualquer interesse coletivo. Nesse caso, fica fácil vislumbrar que não foi legal a desapropriação apresentada. Então, tanto na predestinação ilícita, como na adestinação, nós temos aí o que nós chamamos de abuso de poder da administração pública. E o abuso de poder afrontou uma proteção constitucional que é a propriedade. Porque eu já disse aqui para vocês que o artigo 5º no caput, bem como o artigo 5º no inciso 22, traz a proteção da propriedade, que é cláusula pétrea. Essa propriedade protegida constitucionalmente só pode ser retirada em prol do interesse público. Se eu não dei interesse público, ou se eu não dei interesse nenhum, eu simplesmente provoquei o famoso abuso de poder ou a ilegalidade. Se isso acontecer, nesse caso específico, nós vamos então justificar o que se chama de retrocessão, que é o seguinte: retroceder ao status quo ante, que é o retorno do bem ao antigo proprietário, inclusive com perdas e danos. Então, isso é possível? É muito possível. Deve ser feito? Deve ser feito. Os nossos tribunais não têm titubeado nessa situação. O entendimento tradicional de que o bem, uma vez ingresso no patrimônio público, não pode mais voltar para o particular, está superado nesse ponto específico. Então, veja, aquela proteção que nós comentamos da inalienabilidade, imprescritibilidade, indisponibilidade, possui uma relativização aqui no que diz respeito à predestinação ilícita ou à adestinação. Por quê? Porque nessas duas situações é permitido a retrocessão. Se é permitido a retrocessão, por consequência, desenvolve-se o que nós chamamos de direito de preferência. Esse direito de preferência é o direito cabível ao antigo proprietário de obter o bem de volta. Por quê? Porque a desapropriação foi
ilegal, como nós falamos. E como eu disse a vocês, essa retrocessão enseja o direito de preferência ao antigo proprietário, não sendo possível aos herdeiros ou a qualquer outra pessoa. Bom, nessa aula aqui específica, falamos da segunda parte do importante tema desapropriação. Falamos aqui das indenizações, das situações e dos pontos a serem analisados dentro de uma indenização. Construções, benfeitorias, juros moratórios, juros compensatórios, honorários advocatícios. Falamos de tudo isso. Depois desse ponto, comentamos também sobre a desapropriação indireta, falamos da predestinação, falamos da retrocessão, falamos do direito de extensão, da desapropriação extensiva ou desapropriação por zona. Então, tratamos de importantes temas dentro da desapropriação, exatamente para fechar, junto com a aula anterior, essa espécie de intervenção do Estado na propriedade. Estamos, então, chegando ao final de mais esta aula, falando desse importante tema que é desapropriação. Bom, aos ouvintes que porventura tenham dúvidas sobre esse tema, nos envie um e-mail para que a gente possa esclarecer. O nosso endereço é saberdireito@stf.jus.br. Querendo assistir essa aula em outras oportunidades, acesse o seguinte link: www.youtube.com/saberdireitoaula. Dessa forma, você pode assistir essa aula em outras oportunidades para fixar melhor o assunto. Obrigado a vocês e até uma outra oportunidade.